Francis Bacon, Lógica da Sensação, Deleuze. Capítulo 7. Histeria. Este fundo, essa unidade rítmica do sentido, só pode ser descoberta ao ultrapassarmos o organismo. A hipótese fenomenológica é talvez insuficiente, pois ela invoca somente o corpo vivido. Mas o corpo vivido é ainda pouco em vista de uma potência mais profunda e quase inviável. De fato, só podemos buscar a unidade do ritmo lá onde o ritmo ele mesmo mergulha em um caos, na noite, e onde as diferenças de nível são perpetuamente resolvidas com violência. Para além do organismo, mas também como limite do corpo vivido, existe aquilo que Artaud descobriu e nomeou: corpo sem órgãos. O corpo é o corpo. Ele é sozinho e não precisa de órgãos. O corpo nunca é um organismo. Os organismos são os inimigos dos corpos. O corpo sem órgãos se opõe menos aos órgãos que a esta organização dos órgãos a que chamamos organismo. É um corpo intenso, intensivo, percorrido de uma onda que traça no corpo os níveis ou os limites segundo as variações de sua amplitude. O corpo não tem, portanto, órgãos, mas limites ou níveis. Se bem que a sensação não seja qualitativa ou qualificada, ela só tem uma realidade intensiva que não determina mais nela dados representativos, mas variações alotrópicas. A sensação é vibração. Sabemos que o ovo apresenta justamente este estado do corpo antes da representação orgânica. Eixos e vetores, gradientes, zonas, movimentos cinemáticos e acessórios. Nada de boca, nada de língua, nada de dentes, nada de laringe, nem esôfago, nem estômago, nem ventre, nem ânus. Toda uma vida não orgânica, pois o organismo não é a vida, e a aprisiona. O corpo é inteiramente vivo e, portanto, não orgânico. Assim, a sensação, quando atinge o corpo através do organismo, toma um movimento excessivo e espasmódico, rompe os limites da atividade orgânica. Em plena carne, ela é diretamente levada pela onda nervosa ou emoção vital. Podemos acreditar que Bacon reencontra Artaud em muitos pontos. A figura é precisamente o corpo sem órgãos. Desfazer o organismo em prol do corpo, o rosto em proveito da cabeça. O corpo sem órgãos é carne e nervo. Uma onda o percorre lhe traçando níveis. A sensação é como o reencontro da onda com forças que agem sobre o corpo, atletismo afetivo, grito-sopro. Quando assim se remete ao corpo, a sensação deixa de ser representativa e se torna real. E a crueldade será ainda menos ligada à representação de qualquer coisa de horrível. Ela será a ação das forças sobre o corpo, ou a sensação, o contrário do sensacional. Ao contrário de uma pintura miserabilista que pinta pedaços de órgãos, Bacon não deixou de pintar os corpos sem órgãos, o fato intensivo do corpo. As partes limpas ou raspadas em Bacon são as partes do organismo rendido ao seu estado de zona ou nível. O rosto humano ainda não encontrou sua face. Uma potente vida não orgânica. É assim que Vohringer, definia a arte gótica, a linha gótica setentrional. Ela se opõe, em princípio, à representação orgânica da arte clássica.
A arte clássica pode ser figurativa, na medida em que remete a algo representado, mas pode também ser abstrata, quando desprende uma forma geométrica da representação. Já a linha pictural gótica, sua geometria e sua figura são bem outras. Esta linha é, em princípio, decorativa, na sua superfície, mas é uma decoração material que não traça nenhuma forma. Uma geometria que não está a serviço do essencial ou do eterno, mas uma geometria a serviço dos problemas e acidente, afastamento, junção, projeção, intersecção. É assim uma linha que não para de mudar de direção, curvada, quebrada, contornada, voltada sobre si, enrolada ou ainda prolongada para fora de seus limites naturais, morrendo numa convulsão desordenada. Existem marcas livres que prolongam ou param a linha, agindo sobre a representação ou fora dela. É, portanto, uma geometria, uma decoração tornada vital e profunda. Ela eleva a intuição sensível às forças mecânicas. Ela procede por movimento violento. E, se ela reencontra o animal, se ela se torna animalítica, isto não se dá traçando uma forma, mas, pelo contrário, é impondo-se por sua nitidez, por sua precisão, ela mesma não orgânica, uma zona de indiscernibilidade de formas. Ela testemunha também uma alta espiritualidade, por ser uma vontade espiritual que a leva para fora do orgânico, em busca de formas elementares. Somente esta espiritualidade, aquela do corpo. O espírito é o corpo ele mesmo, o corpo sem órgãos. A primeira figura de Bacon será esta do decorativo gótico. Existem na vida muitas outras ambiguidades do corpo sem órgãos. O álcool, a droga, a esquizofrenia, o sadomasoquismo, etc. Mas a realidade viva deste corpo, será que nós podemos nomeá-la histeria? E em que sentido? Uma onda de amplitude variável percorre o corpo sem órgãos. Traça zonas e níveis segundo as variações de amplitude. No encontro da onda a tal nível e de forças exteriores, aparece a sensação. Um órgão será então determinado por este encontro. Mas é um órgão provisório, que não dura a não ser a duração da passagem da onda e da ação da força, e que se deslocará para se encontrar em outro lugar. Os órgãos perdem toda sua consistência, quer se trate de sua localização ou de sua função. Os órgãos sexuais aparecem um pouco em toda parte. Os ânus brotam, se abrem para defecar, depois se fecham. O organismo por inteiro muda de textura e de cor, variação alotrópica regulada em décimos de segundo. De fato, ao corpo sem órgãos não faltam órgãos, falta somente o organismo, esta organização dos órgãos. O corpo sem órgãos se define assim por um órgão indeterminado, enquanto o organismo se define por órgãos determinados. Ao invés de uma boca e de um ânus que se arriscam a se turvar, por que não temos apenas um orifício polivalente para alimentação e defecção? Poderíamos fechar a boca e o nariz, encher o estômago e abrir um buraco de arejamento diretamente nos pulmões. O que deveria já ter sido feito desde o começo. Mas como falar que se trata de um orifício polivalente ou de um órgão indeterminado? Já não há uma boca e um ânus suficiente distintos com necessidade de uma passagem ou de um tempo para ir de um ao outro? Mesmo na vianda, não existe já uma boca distinta na qual reconhecemos os dentes e que não se confunde a outros órgãos?
eis o que é preciso compreender. A onda percorre o corpo. Em um dado nível, um órgão se determinará segundo as forças de encontro. E este órgão mudará se a própria força mudar ou se passar de um nível a outro. Resumindo, o corpo sem órgãos não se define pela ausência de órgãos, nem somente pela existência de órgãos indeterminados. Ele se define, enfim, pela presença temporária e provisória de órgãos determinados. É um modo de introduzir o tempo no quadro, e em Bacon há uma grande força do tempo. O tempo é pintado. A variação de texturas e cores sobre um corpo, sobre uma cabeça ou sobre as costas, como em 3 estudos de costas de homens, é verdadeiramente uma variação temporal regulada em décimos de segundos. Vem daí o tratamento cromático do corpo, muito diferente daqueles dos planos chapados. Haverá um cromatismo do corpo em oposição ao monocromatismo do chapado. Colocar o tempo na figura. Esta é a força dos corpos de Bacon. As largas costas de homens como variação. Vemos então que toda sensação implica uma diferença de nível, de ordem, de domínio, e passa de um nível ao outro. Mesmo a unidade fenomenológica não dará conta disso, mas os corpos sem órgãos sim. Se observamos a série completa sem órgãos, de órgão indeterminado e polivalente, para órgãos temporários e transientes. O que é uma boca em um nível se torna ânus em um outro, ou, no mesmo nível, sob a ação de outras forças. Portanto, esta série completa é a realidade histérica do corpo. Se nos reportamos ao quadro da histeria tal como se dá no século XIX, na psiquiatria e em outras áreas, encontramos um certo número de características que não deixam de animar os corpos de Bacon. E, em um primeiro momento, as célebres contractuais de paralisias, as hiperestesias ou as anestesias associadas ou alternantes, sejam fixas ou migrantes, seguem a passagem da onda nervosa, seguem as zonas que ela, a sensação, investiu e se retira. Seguem ainda os fenômenos de precipitação e de antecipação, e o contrário de retardo, histerese, après-coup, não sei, está em francês, seguindo as oscilações da onda antecipada ou em retardo. Em seguida, o caráter transiente da transição de órgãos segue as forças que se exercem. Ainda mais uma vez, segue a ação direta de tais forças sobre o sistema nervoso, como se o histérico fosse um sonâmbulo em estado de velhice, ou vigilambule. Enfim, um sentimento muito especial no interior do corpo, visto que o corpo é precisamente sentido sob o órgão. Os órgãos transientes são precisamente sentidos sob a organização dos órgãos fixos. Além do mais, este corpo sem órgãos e seus órgãos transientes serão eles mesmos vistos em fenômenos de autoscopia, interna e externa. Não é mais minha cabeça, mas eu me sinto em uma cabeça. Eu vejo e eu me vejo em uma cabeça. Ou bem, eu não me vejo em um espelho, mas me sinto em um corpo que eu vejo o que eu me vejo neste corpo nu quando estou vestido, etc. Será que existe uma psicose do mundo que não comporte esse paradeiro histérico? Um tipo de paradeiro incompreensível e tão reto no seu miolo quanto no espírito. O quadro comum dos personagens de Beckett e as figuras de Bacon, uma mesma Irlanda, o círculo, o isolante, o despovoador, a série de contrações e paralisias no círculo,
o pequeno passeio do vigilambule, a presença da testemunha, que escapa ao organismo. Ele escapa pela boca aberta em O, pelo ânus ou pelo ventre, ou pela garganta, ou pelo redondo do lavabo, ou pela ponta do guarda-chuva. A presença de um corpo sem órgãos sob o organismo, presença dos órgãos transientes sobre a representação orgânica. Vestida, a figura de Bacon se vê nua no espelho ou sobre as telas. As contracturas e as hiperestesias são seguidamente marcadas de zonas, raspadas, e as anestesias, as paralisias, zonas faltantes, como em um tríptico bastante detalhado de 1972. E, sobretudo, veremos que toda a maneira de Bacon se passa em um antilance e um pós-lance, o que se passa antes que o quadro seja começado, mas também o que se passa após lançado. Hiperestesia que vai, a cada vez, romper o trabalho e romper o curso figurativo e, contudo, recomeçar em seguida. Presença. Presença. Esta é a primeira palavra que vem à frente de um quadro de Bacon. Pode esta presença ser histérica? O histérico é também aquele que impõe sua presença, quando aquele para o qual as coisas e os seres estão presentes, muito presentes, e que dá a todas as coisas e comunica a todos os seres este excesso de presença. Existe, então, pouca diferença entre o histérico, o histerizado e o histerizante. Bacon pode dizer com humor que o sorriso histérico que ele pinta em um retrato em 1953, na cabeça humana de 1953, no Papa de 1955, vem do modelo que era muito nervoso, quase histérico, mas é todo o quadro que é histérico. E Bacon é ele mesmo histerizante quando, num antilance, se abandona inteiro à imagem, abandona toda a sua cabeça ao aparelho fotomático, ou ainda vê a si mesmo em uma cabeça que pertence ao aparelho, que se passa no aparelho. E o que vem a ser o sorriso histérico? Onde está a abominação, a abjeção desse sorriso? Presença ou insistência, presença indeterminável, insistência do sorriso para além do corpo e sob o rosto, insistência do grito que subsiste à boca, insistência de um corpo que subsiste ao organismo, insistência dos órgãos transientes que subsistem aos órgãos qualificados, e a identidade de um já estar lá e de um estar sempre em retardo na presença excessiva. Em toda parte, uma presença agindo diretamente sobre o sistema nervoso e torna impossível o localizar ou distanciar de uma representação. É o que Sartre queria também dizer quando se dizia histérico e falava da histeria de Flaubert. De qual histeria se trata? Daquela de Bacon, a do pintor, ou a da pintura ela mesma, e da pintura em geral? É verdade que há tanto perigo em se fazer uma clínica estética com a vantagem de que não se trata de uma psicanálise. E por que dizê-lo especialmente da pintura, já que podemos invocar isto tanto nos escritores quanto nos músicos? Schumann e as contraturas de dedos, a adição de vozes. O que queremos dizer é que há uma relação especial da pintura com a histeria. É muito simples. A pintura se propõe a destacar diretamente a presença da representação, para além da representação. O sistema das cores é ele mesmo um sistema de ação direta sobre o sistema nervoso. Não é uma histeria do pintor, é uma histeria da pintura. Com a pintura, a histeria torna-se arte. Ou melhor,
Com o pintor, a histeria se torna pintura. O que a histeria é totalmente incapaz de fazer, um pouco de arte, a pintura o faz. É preciso dizer também a respeito do pintor que ele não é histérico, no sentido de uma negação da teologia negativa. A abjeção se torna esplendor, o horror da vida se torna a vida muito pura e muito intensa. A vida é assustadora, dizia Cézanne, mas no grito se elevam já todas as alegrias da linha e da cor. É o pessimismo cerebral que a pintura transmuda em otimismo nervoso. A pintura é histeria, ou converte a histeria, porque ela faz ver a presença diretamente. Pelas cores e pelas linhas, ela investe-se sobre o olho, mas ela não trata o olho como sendo um órgão fixo. Liberando as linhas e as cores da representação, ela libera ao mesmo tempo o olho de seu pertencimento ao organismo. Ela o libera de seu caráter de órgão fixo e qualificado. O olho se torna virtualmente um órgão indeterminado, polivalente, que vê o corpo sem órgãos, ou seja, a figura como pura presença. A figura nos põe os olhos em toda a parte, na orelha, na barriga, nos pulmões. O quadro respira. É a dupla definição da pintura. Subjetivamente, ela investe nosso olho, que deixa de ser orgânico para se tornar órgão polivalente e transiente. Objetivamente, ela desvenda diante de nós a realidade do corpo, linhas e cores livres da representação orgânica. E um se faz pelo outro. A pura presença do corpo será visível, ao mesmo tempo em que o olho será o órgão destinado desta presença. A pintura tem dois modos de conjurar essa histeria fundamental: conservar as coordenadas figurativas da representação orgânica, deixando de jogar sutilmente e deixando de se fazer passar sob essas coordenadas, ou entre elas as presenças liberadas e os corpos desorganizados. É a via da arte dita clássica, ou voltar-se para a forma abstrata e inventar uma celebridade propriamente pictural. Acordar a pintura nesse sentido. De todos os clássicos, Velázquez foi sem dúvida o mais sábio, de uma imensa sabedoria. Suas audácias extraordinárias, ele as fazia passar mantendo firmemente as coordenadas da representação, assumindo plenamente o papel de um documentarista. O que faz Bacon com relação a Velázquez, tomando como mestre? Por que ele declara sua dúvida e seu descontentamento quando pensa em sua retomada do retrato de Inocêncio X? De certo modo, Bacon histerizou todos os elementos de Velázquez. Não é necessário comparar os dois Inocêncios X, o de Velázquez e aquele de Bacon, que o transforma no Papa que grita. É preciso comparar o de Velázquez com o conjunto dos quadros de Bacon. Em Velázquez, o sofá já desenha a prisão do paralelepípedo, a cortina pesada por trás, tendendo a passar para a frente, e o mato com aspectos de nacos de vianda, um pergaminho ilegível, mais nítido na mão. E o olho fixo e atento do Papa já vê surgir algo de invisível. Mas tudo isto está estranhamente contido, tudo isto vai se fazer, ainda não adquiriu a presença enlutável, irrepreensível, dos diários de bordo de Bacon, dos sofás quase animais, das cortinas à frente, da vianda bruta e da boca que grita. Será que é preciso desencadear esta presença? Pergunta Bacon. Isso não estaria melhor, infinitamente melhor em Velázquez? Será necessário trazer à luz do dia esta relação da pintura com a histeria,
recusando, por sua vez, a via figurativa e a via abstrata? Enquanto nossos olhos se encantam pelos 2 Inocêncios 10, Bacon se interroga. Mas, enfim, por que isso seria especial à pintura? Poderia falar de uma essência histérica da pintura em nome de uma clínica puramente estética e independente de toda a psiquiatria e toda a psicanálise? Por que a música não desencadearia ela também puras presenças, agora em função de uma orelha tornada órgão polivalente para os corpos sonoros? E por que também não a poesia e o teatro, quando falamos daquele de Artaud e de Beckett? Este é um problema menos difícil do qual não estamos falando, aquele da essência de cada arte, e eventualmente de sua essência clínica. É certo que a música atravessa profundamente nossos corpos e nos põe uma orelha no ventre, nos pulmões, etc. Ela se conhece em onda e nervosidade, mas ela arrasta justamente nosso corpo e os corpos em um outro elemento. Ela livra os corpos de sua inércia, da materialidade de sua presença. Ela desencarna os corpos, se bem que possamos falar com exatidão de corpos sonoros, e mesmo de corpo a corpo na música, por exemplo, em um motivo. Mas é como dizia Proust, um corpo a corpo imaterial e desencarnado, onde não subsiste mais um só resíduo de matéria inerte e refratária ao espírito. De certo modo, a música começa onde a pintura acaba, e é isto o que queremos dizer quando falamos de uma superioridade da música. Ela se instala sobre linhas de fuga que atravessam os corpos, mas que encontram sua consistência fora deles. Enquanto a pintura se instala em um crescendo, lá onde o corpo escapa, mas escapando, descobre a materialidade que o compõe, a pura presença de que é feito, o que não descobriria de outro modo. Em resumo, é a pintura que descobre a realidade material do corpo com seu sistema de linhas cores e seu órgão polivalente, o olho. Nosso olho insaciável e núcil, diria Gauguin. A aventura da pintura é que somente o olho pode se encarregar da existência material, da presença material, mesmo para uma maçã. Quando a música veste seu sistema sonoro e seu órgão polivalente, a orelha, ela se endereça a algo distinto da realidade material do corpo e dá às entidades, as mais espirituais, um corpo desencarnado, desmaterializado. Os golpes de tímpanos do Requiem se foram, majestosos, divinos, e só podem anunciar às nossas orelhas surpresas que o porvir de um ser, tomando as palavras de Stendhal, está seguramente relacionado com o outro mundo. Eis porque a música não tem a essência clínica, a histeria, e se confronta antes com uma esquizofrenia galopante. Para histerizar a música seria necessário reintroduzir as cores, passar por um sistema rudimentar ou refinado de correspondência entre os sons e as cores.